Seja bem-vindo ao podcast Entre Irmãos aqui do Ministério Neriá. Hoje a gente vai estar entrevistando o pastor aqui, presidente da congregação do ministério, também o meu pai, o pastor Renato. E eu separei aqui 5 perguntas que normalmente os irmãos, o povo, todo mundo que entra na igreja tem esse questionamento e seria bom para acrescentar conselhos, o que o pai puder dizer aqui para nós. A primeira pergunta: pastor, já teve algum momento em que você viu Deus agir de verdade na sua vida? E como foi? Sim, com certeza. Eu, não somente vários momentos que Deus fez coisas extraordinárias na minha vida, mas em todas elas, eu acredito que toda a minha vida, desde a infância, eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. A primeira experiência que eu tive de voz audível com Deus foi na época eu era jovem, né? Tinha cerca de 13, 14 anos. Nossa, bem novo. Então eu e meus primos, né? A gente surfava e andava de skate, toda aquela coisa. E teve uma época que assim, a gente começou a aprender, né, no surf, então a gente já não ficava mais brincando ali na beirada, né? Então a gente foi em águas mais profundas, né? E certa vez eu tive uma experiência, era verão, e a onda estava muito forte, né? E então o que eu tô te contando foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, então eu tinha cerca de 13, 14 anos. E eu lembro que a onda era muito grande, muito forte, e eu não vencia aquela onda, não consegui, né, descer na onda, né, com a prancha, e ela me jogou pro fundo. Ela me jogou extremamente pro fundo, assim, a ponto de que eu acredito que, assim, eu não lembro se eu bati na areia, o que aconteceu, mas eu parei, assim, foi algo muito forte. E eu escutei uma voz assim, dizendo assim, ó, volta, que ainda não é o teu momento. E aí eu senti força assim, eu voltei e consegui subir na onda assim. Bah, tremendo. E eu vejo como já foi a mão de Deus ali, porque a onda ela foi muito violenta. E eu perdi, eu não sei se no momento eu desmaiei, eu sei que foi um momento assim que eu apaguei, ficou só realmente assim. E eu ouvi aquela voz assim, ó, levanta, volta, que ainda não é o momento. E aí eu subi na água. Então foi a primeira vez que eu tive essa experiência tremenda. E outra experiência, não sei se posso aqui Pode falar, fica à vontade. Assim, isso antes da conversão, né? Depois da minha conversão teve outras, né, sobrenaturais. Mas essa segunda eu ainda era adolescente. E a minha mãe sempre me levava, né? Todo final de semana eu tinha que estar na missa, né? Tinha que estar na minha família sempre muito católica e tudo. Então todo sábado à noite nós, primos, né? Nós tinha que estar ali. Então eles deixavam a gente se divertir e tal, mas todo sábado à noite tinha que estar na missa, né? E teve uma missa que foi diferente. Eu tava no banco, tava meus primos ali, já tava doido já para terminar a missa, já para nós sair, né? Então, e a gente não podia fazer bagunça, porque os tios brigavam muito com a gente, nas tias, né? Eles ficavam sempre em cima. E aí teve uma coisa diferente. O padre, ele pegou uma bíblia daquelas grandes, né? E deu pro primeiro lá da fila, né? A igreja, no Balneário Arroio de Silva, é muito grande, né? Do verão, lotado. E no momento da missa, cada um ia passando a bíblia pro outro, né? Era só para pegar a bíblia e passar, né? Só pegar e passar. Só pegar e passar. E eu, adolescente ali, eu lembro que a Bíblia, quando veio, caiu na minha mão, ela parou. E eu comecei a chorar. E eu não consegui passar. E os meus primos já começaram a rir, zombar. Olha ali, ele tá tirando sarro. E a minha tia já começou a brigar. Renato, para de besteira, para de palhaçada. E eu não conseguia largar a Bíblia. Eu comecei a chorar em cima dela. E ali eu entendi que Deus tinha algo para mim. E travou assim. E talvez isso eu acho que eu nunca contei pra ninguém, nem pra ti, né? E foi assim um momento, e tantos outros, né? Assim que eu vejo a mão de Deus, né? Depois então desse momento, tu foi outro menino.
eu sempre via assim algo, eu via que Deus sempre tinha algo diferente para mim, né? Aonde eu ia, as coisas que eu fazia, sempre eu tinha algo que tinha algo bom no meu coração, ainda das travessuras que eu fazia, né? Das coisas erradas que eu fazia, lá no fundo eu sabia que tinha um dedo de Deus ali. Eu tinha uma compaixão, Tempero, né? uma coisa assim. Então eu vejo a mão de Deus assim toda a minha vida assim. Foi muito lindo que Deus fez. Imenso. Bom, a segunda pergunta aqui é: o pastor já passou por alguma fase que parecia que Deus sumiu? E o que o pastor fez nessa situação? Já, não só uma, mas várias vezes. Na nossa caminhada cristã tem o que a gente chama de tem o silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Então muitas vezes não significa que o silêncio de Deus ele é uma reprovação, não significa que Deus se afastou, não significa que Deus está descontente com alguma coisa, pode ser que às vezes Deus está provando aquilo que está fazendo, mas o silêncio de Deus ele tem um poder muito forte de trabalhar na nossa vida. E é nesse momento que tu é muito provado, porque tu ora e Deus não responde. Sim. As coisas, parece que tu não vê Deus em nada. Parece que Deus te abandonou. Sumiu. Parece que ele sumiu. Só tá assim. todo Chegou mundo, o ponto né? de que chega um momento que tu pensa assim: Senhor, tu me rejeitou? Senhor, o meu nome ainda está escrito no livro da vida? Então teve alguns momentos que Deus teve o silêncio de Deus na minha vida. E eu lembro que uma delas, o silêncio de Deus ele foi por algum tempo assim, mas eu nunca deixei de continuar a fazer aquilo que eu estava fazendo. E teve um momento que aí eu ouvi a voz de Deus assim, né, depois de um certo tempo do silêncio dele, que eu estava orando e eu me joguei no tapete e eu comecei a chorar. Eu já não aguentava mais ficar sem ouvir a voz de Deus. Sim. E aí me veio a pergunta de Senhor, não precisa falar mais comigo, mas só me responde uma coisa: o meu nome ainda está escrito no livro da vida? Foi o que eu perguntei. E aí eu escutei a voz dele. E aí foi sobrenatural. Aí Deus voltou a falar comigo. Então tem momentos na nossa vida que o silêncio de Deus ele nos ensina muito. Ele nos forma. E nos transforma. É tremendo isso. Muitas pessoas que começam ou que têm uma visão de fora da igreja acham que a vida com Deus é tu sempre no alto dos altos. Não é. Mas não, tem processos. Tem o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa que é muito linda. Ele diz assim: quando eu penso que estou fraco, Aí eu sou forte. aí é que sou forte. Ou seja, porque a nossa força não vem de nós, vem do Senhor, né? Então tem momentos da nossa vida que tudo é processo, né? Sim. Então tem os desertos da vida, tem os vales, tem as pedras, tem os espinhos, tem o silêncio de Deus, tem quando tu desce a casa do oleiro que Deus vai te, né, ele quebra o vaso e faz de novo. Então tem muitos processos na nossa vida, mas em tudo a graça de Deus é abundante, em tudo Deus, ele é a mão dele na nossa vida, e esses são os processos, né? E a gente é muito bom, a forma como Deus nos ensina. Sim. É muito lindo isso, é muito bom. Tremendo. É difícil, mas é bom. Mas é bom, né? É gratificante. É maravilhoso. Bom, queria que o pastor citasse aqui a nossa terceira pergunta. Uma decisão difícil que tu teve que tomar pela fé, mesmo com medo, mas teve que tomar pela fé, confiou em Deus. Uma decisão difícil, teve algumas, né? Sempre Teve tem mais. algumas. Teve algumas decisões difíceis. A primeira delas, tu diz depois da conversão ou antes? Ou em toda a vida? Toda a vida. Tá. Pode ser depois da conversão. Depois da conversão. Tá, eu vou te falar um pouquinho antes. Tá. Foi quando eu comecei a namorar com a Karina, com a tua mãe, com a minha esposa, né? Nós tínhamos 15 anos, namoramos há cerca de mais ou menos um ano, então quando nós tínhamos 16 anos, ela engravidou. Sim.
né? E foi tudo muito recente, a gente era muito novo, né? Criança praticamente, né? Achávamos que tinha uma mentalidade, mas a gente acha que tem e não tem. E uma decisão difícil foi contar para minha mãe que a Karina estava grávida. Sim. Porque uma das coisas que a minha mãe nunca, uma coisa que ela falava para mim, tu nunca namora alguém que é crente. Minha mãe falava isso. Hoje não, hoje já a minha esposa, eu tenho certeza que a minha mãe ela tem muito orgulho, né, de quem a Karina se tornou e tudo, né? Sim. Então, mas ela falava muito isso para mim. Talvez ela vai assistir isso depois. Ela falava assim, ó, tu nunca... E quando eu conheci a minha esposa, ela estava afastada da igreja. Sim. Então tu olha como é os processos de Deus, né? Às vezes Deus permite, né, algumas coisas para nos alcançar. E aí ela engravidou e uma das decisões mais difíceis, assim, para mim na adolescência antes da minha conversão, foi contar para minha mãe que a minha esposa, né, a minha namorada estava grávida. Aquilo ali foi... eu preparei, né? Eu contei pro meu pai, pra minha avó. Teve noites que eu não dormi, aquela loucura, né? Com 16 anos, estudando ainda, sem emprego, sem nada. Então o que aconteceu? A gente armou meio que um circo, né? Sim. Eu conversei com o pai e o pai disse, chama a tia Cid, chama a avó e chama outra irmã e vamos contar todo mundo junto na frente delas e tal. Mas a mãe, ela sempre foi muito esperta, assim, ela já imaginava. Sim. E aí a gente contou na hora ali, né? Ela deu uma, né, tal e coisa. Mas a hora que a avó e as tias foram embora, daí o pau fechou. Mas só que também foi assim, na hora ela brigou um monte, mas no outro dia ela já comprou um presentinho virou e chave, sem saber, né, que era menino ou menina e ela já, agora tu vai casar e eu não quero o meu neto longe de mim, eu quero o meu neto aqui comigo e tu vai casar e tu não vai se separar dela e tu pensa que tu vai assumir. A mãe foi um alicerce muito grande para mim. Que legal. Assim. Essa foi a primeira. E a segunda foi quando eu aceitei Jesus. Porque quando ela fez isso, ela aceitou. Ela disse assim, eu até deixo tu casar com ela. Deixo não, tu vai casar. Porque eu não quero meu neto aí no mundo. Sim. Só que tem uma coisa, tu nunca vira pra crente. Tá, entendi. Porque ela sabia que a família da minha esposa era crente. E aí quando eu aceitei Jesus, eu disse, agora, tem que enfrentar a minha mãe de novo. Essa foi a segunda decisão mais difícil. Dizer para ela que eu tinha aceitado Jesus. E aí a história é longa, né? Mas foi muito impactante para mim isso aí. Sim. Mas no final tudo deu certo. Tudo. Hoje eu tenho certeza. A minha mãe, meu Deus, né? A minha mãe é outra mulher. Eu amo muito ela. Então hoje eu tenho certeza que ela tem orgulho também do filho que eu me tornei, né? E ela vê. Eu tenho certeza que ela vê a mão de Deus sobre a minha vida, né? Sim. Então eu amo muito a minha mãe e eu quero, né, poder ser bênção na vida dela e honrar muito ela. Sim, tremendo. Eu queria que o pastor desse uma dica para os ouvintes, para os telespectadores que estão ouvindo, espectadores. Espiritualmente falando, entrando num tema mais sólido, uma dica para quem quer crescer de verdade espiritualmente. Para quem quer crescer espiritualmente, tem muitas coisas, mas a principal delas é colocar Deus como prioridade na sua vida. Sim. Deus como prioridade. Quando tu coloca Deus como prioridade na tua vida, quando tu reconhece que Ele é o teu Senhor, Ele é o Salvador da tua vida, quando tu reconhece que Cristo ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, e se estamos hoje vivos, se temos fôlego de vida, foi graças a Ele, foi graças ao Senhor que soprou o fôlego de vida. Não tem como dar errado. Não existe como. Nós vamos passar dificuldade. Normal, isso aí tem as batalhas da vida, né? Tem os dias bons, os dias maus, mas Deus na nossa vida como prioridade, como Deus como o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso casamento, das nossas finanças, dos negócios, da vida financeira, dos relacionamentos, dos filhos.
quando Jesus é o Senhor da nossa casa, o cabeça da nossa família, não tem como dar errado. Então, é uma dica, na verdade é bíblio, né? É Bíblia isso aqui, né? Primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Ame o Senhor de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o entendimento. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Em segundo lugar, a tua família. Sim. A tua família. Em terceiro lugar, o teu trabalho. E aí, em quarto lugar, a igreja. Então essa seria... Essa é a sequência. A sequência. Deus em prioridade. Porque se tu coloca Deus como prioridade, é Ele que governa a tua vida. Sim. Ele é o teu Senhor. Então, Ele acaba sendo o Senhor da tua vida, o Senhor do teu casamento. Então, o teu casamento como Deus, no teu casamento como prioridade, você vai passar no teu casamento coisas difíceis, isso aí todo casamento passa. Sim. Mas Deus como prioridade na tua vida, e Deus guardando e cuidando do teu casamento, pode passar o que passar. Se Jesus está na tua casa, no teu casamento, Deus na tua vida, vocês vão passar qualquer dificuldade na vida. Né? Então a família em segundo lugar. Em terceiro lugar o trabalho, porque é através do trabalho que tu vai sustentar a tua casa, né? Sim. Vai sustentar a tua família. E aí em quarto lugar, as atividades da igreja. Sim. Porque uma coisa é tu estar na igreja, outra coisa é tu estar em Deus. É muito diferente. Tremendo. Então, tem pessoas que colocam a igreja acima de tudo, às vezes acima até do próprio Deus, e aí desanda tudo. Sim. Né? Então, esse é o que eu poderia falar para você. Deus como prioridade na tua vida. E aí, quando você tem Deus como prioridade na tua vida, você vai orar, você vai jejuar, você vai consagrar, você vai viver uma vida de santidade, você vai estudar a palavra, você vai se humilhar, você vai se render. Né? E assim, para nós fechar essa pergunta aqui, conheça o Espírito Santo. Sim. Foi uma virada de chave na minha vida, meu filho, quando eu conheci o Espírito Santo, não como um vento, não como uma força, uma energia, ou não, como um amigo pessoal, uma pessoa, né? Como uma pessoa que tem sentimentos. Foi uma virada de assim, totalmente na minha vida. Conheça o Espírito Santo e ele vai te guiar e te direcionar em todas, é sobrenatural. Mas se deixar aqui falar, nós vamos longe, né? Só nessa pergunta. Bom, a última pergunta para encerrar com chave de ouro. Eu queria que o pastor contasse alguma experiência que o pastor teve com o Espírito Santo, falar um pouco dele, para que o povo venha deixar de lado esses pensamentos religiosos ou de pessoas que não têm intimidade com Deus e deixar uma pessoa que tem intimidade. Eu sei que o pastor tem intimidade com Deus. Quero dar espaço para o pastor falar. Bom, é o Espírito de Deus, né? O Espírito de Jesus, né? Então, o próprio Jesus, quando ele partiu, ele diz assim: eu rogarei ao Pai para que ele vos deixe e envie outro Consolador, para que ele esteja com vocês para sempre. Sim. Então é uma promessa. Quando eu conheci o Espírito Santo realmente como uma pessoa, como o meu Consolador, aquele que me guia, que me direciona, aquele que a Bíblia diz que ele ora por nós, ele geme, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você começa a ter uma experiência, você sai do natural e você vai para o sobrenatural. Outro nível. Você entende que tu está aqui de passagem nessa terra, mas tu não está sozinho. Uhum. Nós estamos num corpo mortal, mas o nosso espírito é imortal. Então a gente está nesta terra, mas nós não somos daqui. Sim. Então quando a gente tem essa proximidade e a gente conhece o Espírito Santo, porque uma coisa, meu filho, ninguém vai desfrutar daquilo que não conhece. Sim. Não tem como você desfrutar daquilo que você não conhece. Então você não consegue desfrutar do Espírito Santo se tu não conhece ele. Sim. Então a primeira coisa, conheça ele. E aí ele vai te levar em lugares que tu nunca pisou antes. E não é lugares terrenos, lugares celestiais. Altos. Ele vai te levar em ambientes, em águas mais profundas. E respondendo a tua pergunta, a experiência maravilhosa que é sobrenatural. Começa a orar na madrugada, esse é o segredo. Começa a orar na madrugada e chame o Espírito Santo para estar contigo ali, para você estar com ele. Ele me mostrou Jesus, meu filho.
eu vi o rosto do mestre. Pá. E quando eu olhei assim, o olhar de Jesus, ele te destrói. Desmonta. Ele te desmonta. Sabe o que é o olhar de Jesus? Tu olhar para ele, eu vi ele assim, era à noite. É como se eu estivesse lá naquela época. Sim. Os discípulos assim, é como se tivesse 2 dormindo aqui, 2 conversando lá, uma fogueira no meio e Jesus sentado numa pedra. Foi assim que ele mostrou. Ele estava sentado numa pedra, inclinado para frente, o manto dele, e a luz daquela fogueira brilhava no olho dele. Então o olho dele era como chama de fogo. E eu consegui ver os olhos dele. E o olhar dele para mim me desmontou. Quebrou. É como se assim, ó, o olhar dele olhasse assim, ó. Ele mostrasse o amor, mas também a justiça. Ele mostrasse a compaixão dele, mas também o poder dele. Sim. Como se tu olhasse para ele e não tem como explicar. O olhar dele é uma multidão de coisas assim sobrenatural. Sim. E só quem pode te mostrar Jesus é o Espírito Santo, Só o não Espírito tem Santo. outro. A quem ele escolhe revelar. Né? Então essa é a quem ele escolhe revelar. Então o Espírito Santo ele me mostrou. E é sobrenatural assim, foi uma experiência que a tua vontade é tu nem ficar mais aqui. Essa é a realidade. Ele te leva num nível espiritual, ele te leva num nível espiritual que tu não sabe, como diz Paulo, eu conheci um homem que eu não sei se na carne ou no espírito, ele subiu ao terceiro, sabe essa coisa, ele te leva numa dimensão, meu filho, espiritual, que tu já não tá mais no teu quarto, tu já não tá mais no chão, tu tá num lugar que tu diz assim, Jesus já me leva agora, nem quero lá voltar mais. É sobrenatural. E só quem pode te dar essa experiência no mundo espiritual é o Espírito Santo. Só o Espírito É Santo. ele. Então essa foi a maior experiência que eu tive, porque assim, a gente assiste filme de Jesus, né? A gente igual aquela série The Chosen, né? Então a gente vê e um dos maiores desejos que eu tinha é me levar, né? e eu ver alguma coisa assim, né? E o Espírito Santo me levou e foi sobrenatural assim. E eu até hoje eu peço, me leva lá de novo. E ele não leva. Mas ele nunca me deixou eu esquecer da face de Jesus. Então ela é muito clara na minha cabeça. Fica registrado. E todas as imagens, eu já pesquisei. Imagens do rosto de Jesus assim para ver se alguma pintura... E nenhuma é parecido. Nada. É sobrenatural. É muito lindo. E essa experiência é tremenda. É tremendo. Diria que não tem como tu ver a face ou se aproximar tão perto assim do mestre e continuar a mesma pessoa. Não tem como. Não tem como. Não tem como, porque é glorioso estar na presença dele. A presença do Senhor, ela nos constrange, né? Então, não tem como tu ver a face do Senhor e continuar da mesma maneira. Sim. Né? Não tem como tu te desmonta, né? E a forma como que Deus, porque Deus é um ser soberano, né? A Bíblia diz que não há quem possa olhar para a face do Senhor e continuar vivo. Então, de que forma Deus se revelaria a nós? Através da nossa humanidade. Por isso que ele enviou Jesus. Ele não consegue ver Deus, mas Jesus, no Filho, a gente vê o Pai. Então isso, é sobrenatural. Quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê o Pai. É sobrenatural. Tremendo. Bom, eu quero agradecer. Terminou já. Meu Deus, tem que fazer mais. Mais pergunta, meu Deus. É legal, né? É bom, né? Bom, eu quero agradecer a presença do pastor, de todas as pessoas que estão vendo. Eu espero que os testemunhos, as experiências te dê fome de buscar o sobrenatural, sair do raso, né? Que o verdadeiro evangelho que Deus nos trouxe, essas pérolas e a promessa do Espírito Santo, eu sempre falo, é um rio extenso e sempre tem como ir mais profundo. A gente acha que não, chegou aqui, não tem coisa mais incrível para presenciar, e sempre tem. Jesus sempre me surpreende, garanto que o pastor também. Não há limites. Não tem, né? Não há limites no mundo espiritual que você possa alcançar que tu não queira mais. Sim. Né? Então você que está nos assistindo, não fique no raso. Deus tem águas profundas para nós e não há limites para você se aprofundar em Deus. Esse é o segredo. É buscar mais, cada dia mais. Ter fome. Ter fome da presença. Fome da presença.
Esse é o segredo. Bom, agradeço a todos, que o Senhor abençoe, esteja com vocês, a graça e a paz, e até a próxima. Glória a Deus.